Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ter a honra e o prazer de entrevistar o professor Edson Renato Nardi. Ele é professor de Educação Física e de Filosofia, doutor em Educação pela Unesp, é coordenador de graduação em Filosofia pela Claretiano e, além disso, coordena no Brasil a aplicação do projeto Boécio, capitaneada pela Universidade de Sevilha. Professor, é um prazer ter o senhor aqui mais uma vez. Esqueci de alguma coisa na apresentação do senhor? Não. De modo geral, esses são os elementos principais da minha carreira acadêmica e profissional. É um prazer estar aqui contigo, né? Espero contribuir com essa sua iniciativa e com os navegantes, né, que assistem o seu canal, enfim. Muito bom estar aqui. Exatamente, professor. Espero que aqui em Piranguinho a gente chegue nas pessoas que precisam chegar essa nossa conversa de hoje. Eu tenho certeza que vai chegar e o que interessa para a gente é isso, discutir um pouquinho sobre a educação e aproveitar que o senhor está aqui, como eu falei, a minha iniciativa era de fazer uma entrevista com um filósofo, uma professora, que o senhor não deixa de ser professor, é claro, mas uma educadora pedagoga, e uma cientista. O senhor, então, estamos com a bola da vez. Professor, tem uma frase que eu acho muito interessante: tudo está em relação com tudo. Nada está solitário de si para si. A escolha do senhor de ser professor de filosofia e educação física se conecta com essa premissa do Leonardo Boff? Sim, eu concordo com essa afirmação do Boff, né? Ela faz referência ao que a gente chama de holismo, né? O holismo, né, tem relação com aquilo que é pleno e total, ou seja, a inter-relação das coisas e o que a gente chama também de sistemas, né? Tudo está interrelacionado. Especificamente, quanto à minha formação, à medida que eu buscava, né, conhecimento na área de educação física, eu acabei lidando com aspectos filosóficos da prática da educação física e eu vi que, ao me apropriar deles, a prática da educação física ou da atividade física, ela ganha um contexto e uma importância muito diferente da costumeira. Ou seja, não é somente um corpo a ser adestrado, mas é um ser que habita esse corpo, né? Logo, a partir de reflexões como essa, enfim, eu comecei a ler textos de filosofia, né? E quando o Claretiano, em 2005, abriu a possibilidade do ensino EAD, eu busquei realizar essa minha busca profissional, né? Em razão de que até então eu atuava numa diretoria regional de ensino, coordenando os professores de educação física, mas não tinha oportunidade de fazer o curso de filosofia, né? E com o advento do EAD eu pude realizar esse sonho e a partir daí comecei a investigar questões relacionadas à área que a gente chama de corporeidade ou movimento humano, né? Até as questões filosóficas propriamente ditas. Eu costumo fazer uma brincadeira, né, dessa relação filosofia e educação física, quando alguns se surpreendem, que é como se nós juntássemos um típico prato mineiro, né, que é o queijo com goiabada. Veja, o queijo tem uma particularidade própria, assim como a goiabada. São alimentos totalmente distintos, mas quando unidos, eles têm um sabor único e especial. Então, eu penso que a educação física e a filosofia entre aspas, né, esse queijo com goiabada, né, para minha existência e para minha vida, né, como investigador e professor. Bem, professor. É interessante, sim, a gente pensar também naquele aspecto de que essas duas disciplinas, apesar de ser disciplinas, mas estiveram sempre envoltas durante a questão da humanidade, né? Desde dos primórdios da nossa civilização, que a gente conhece, da questão democrática, que vem da Grécia, já era uma maneira já do ser humano entender que era necessário tanto trabalhar a mente quanto o corpo integral, né? Então, isso é interessante. Sim, da gente... nesse sentido, eu gostaria de colocar um acréscimo, Natanael.
é que, por exemplo, uma das obras clássicas da filosofia, que é a República de Platão, escrita no século IV a.C., nela, o filósofo Platão já indicava a necessidade de que corpo e mente fossem educados, né? Não, tanto era assim que, além da formação filosófica, Platão, por exemplo, o nome Platão é um apelido que vem de Platos, ou ombros largos, porque ele praticava muito atividade física, né? Então, desde os primórdios da filosofia e nas obras clássicas, há a defesa de que, para a educação ser integral, ela contemple várias facetas, né? Que não somente o conhecimento, mas também a corporeidade, né? Então, de fato, elas estão interrelacionadas desde o princípio, né? Nos primeiros escritos que buscaram definir o que seria uma boa educação. Exato. Professor, muito bem. Deu para conhecer um pouquinho da ideia que o senhor também teve, né, de pensar. Às vezes muitas pessoas pensam, mas qual que é a relação? O senhor, acredito que tenha deixado claro essa relação entre as duas áreas. Professor, a gente sabe, né, que o termo grego écticos significa o que observa. As pessoas usam esse termo de hoje, nessa palavra, na verdade, ela é etimologicamente relacionada com a questão do ceticismo. E a gente tem que fazer agora uma certa relação, professor, que eu vou pedir para o senhor nos ajudar. Então, aquele que observa, o que se observa? Como, então, nós podemos propor a observação e a reflexão a respeito da importância da filosofia para os alunos e a comunidade, principalmente aqueles que são céticos em relação à questão da importância da filosofia? Bem, eu penso que existem múltiplas possibilidades de nós abordarmos esse tema, e de imediato eu devo destacar que essa incredulidade quanto à importância da filosofia, ela corria, inclusive, desde seus primórdios, né? Na medida em que existia um poeta grego, né, que Sim. escreveu uma obra chamada As Nuvens, onde ele ridicularizava um filósofo que foi aquele que é tido como o primeiro filósofo, né, que foi o Tales de Mileto. Sim. Então, essa incredulidade quanto à filosofia, ela está desde seus primórdios, e é natural, na medida em que o ser humano ele tem uma facilidade muito grande de lidar com fatos ou visões de mundo que se encaixam aquelas que costumeiramente ele tem, e, por outro lado, muita dificuldade de lidar com visões de mundo ou propostas que vão na contramão, muitas vezes, daquilo que ele pensa ou acredita, né? E, nesses contextos, aquele que propõe algo diferente é tido como estranho, louco ou um inimigo a ser abatido, né? Nesse sentido, na mesma obra de Platão que eu citei agora há pouco, ele trata de uma alegoria, a alegoria da caverna, e nessa alegoria, o Platão coloca que aquele que traz algo novo e que corresponde, digamos, àquilo que os outros não percebiam e que pudesse vir a ser referência ao que de fato eles foram perseguidos, enfim, né? E isso, na história da civilização humana, é recorrente, dadas essas características humanas que nós temos, né? De termos facilidade para lidar com aquilo que corrobora o que nós pensamos e muita dificuldade ao lidarmos com aquilo que vai na contramão daquilo que nós pensamos, né? E a filosofia, ela surge para questionar, né, as nossas ideias corriqueiras a respeito do mundo, né? Não é à toa que é da filosofia que surgem as ciências, né? Que as ciências buscam exatamente isso, né? Fazer uma investigação a respeito da realidade, confrontar ideias que nós temos a respeito de como funcionam as coisas e como deveria ser, enfim, né? Então, é natural que haja esse incômodo, mas, por outro lado, se nos deparamos com pessoas que estão a todo momento atacando a filosofia, nós temos que, digamos, buscar desvelar, né, aquilo que está por detrás desse ato, né?
que muitas vezes está associado à tentativa de manipular pessoas, manipular ideias, falsificar dados e fatos, né? Então, o nosso desafio na filosofia é mostrar como isso ocorre, inclusive no cotidiano dos alunos e das pessoas. E por meio dessa demonstração, né, de que muitas vezes ela está equivocada, que a filosofia pode vir a ajudá-la, digamos, a adquirir uma espécie de anticorpo, né, contra esse vírus chamado desinformação, fanatismo, enfim, mostrarmos o real valor que a filosofia tem, que é sempre questionar, né, apresentar possibilidades novas, perguntas que possam vir a trazer um conhecimento novo, né, a respeito de nós mesmos, da sociedade, do mundo. Sim, professor, realmente uma coisa que a gente sempre conversou até nas aulas que o senhor ministrava para a gente lá na minha especialização, né? A gente já escutava já o senhor falando sobre a importância da filosofia. O senhor deixou aí essa questão, né, falando sobre essa aproximação dessas pessoas e dessa incredulidade. Mas, professor, e quando a filosofia coloca medo? Ou seja, quando agora a gente está falando só de pessoas unicamente, nós estamos falando de órgãos públicos, né? Como as tentativas que já tiveram, que ora vêm, que ora vão, de retirar da filosofia e a sociologia de uma grade curricular. Como é que o senhor encara isso? E por que, professor, que a filosofia, colaborando agora com aquilo que o senhor já falou um pouco sobre a incredulidade, mas por que a filosofia coloca tanto medo assim? Sim, veja, atualmente nós vivemos um período onde a presença das ideologias, elas estão impregnando as mídias sociais, enfim. E a característica da ideologia é a tentativa de, digamos, muitas vezes, adequar a realidade à sua narrativa. Ou seja, os fatos deixam de ser importantes. O importante é uma narrativa. E essas ideologias, de modo geral, elas têm a aversão a qualquer produção cultural humana que questione os fundamentos dessas ideologias, porque na medida em que você questiona esses fundamentos e você mostra que muitos deles, quase sempre, estão equivocados, essa ideologia ruim, né? Então, de modo geral, esses, digamos, propagadores de ideologias que quase sempre têm interesses de poder ou aquisição de poder, manutenção de poder, né? Quando se deparam com filosofia, sociologia, enfim, eles percebem nessas áreas do conhecimento humano uma ameaça, porque essas áreas do conhecimento humano, de certo modo, fazem ruir, né, muitos dos fundamentos que os ideólogos criam, sobretudo associados ao medo, à insegurança, enfim, ao ato de tornar o outro um inimigo, eu mesmo mostrar que aquilo que eles apontam como verdade é de fato um grande equívoco, e em razão disso, a filosofia e a sociologia passa a ser um problema, porque ela não se adequa aos discursos ideológicos. Logo, ela tem que ser extirpada como meio de que esses grupos ou pessoas possam manter ou adquirir poder, né? Então, ela sempre incomodou, assim como as demais áreas, né, das chamadas humanidades, e sempre incomodará, porque essas áreas todas, dado o caráter investigativo que tem e questionador, elas sempre colocam um questionamento em relação às possibilidades de verdade ou discursos que se autoproclamam portadores de verdade, né? E isso é um problema para esses indivíduos e grupos, porque eles se consideram portadores de verdade, né? E, logo,
essas áreas são vistas como um problema, devem ser extirpadas, mas foi graças a essas áreas do conhecimento humano que hoje nós temos o que nós temos, né? Uma sociedade mais plural, uma sociedade mais segura, ainda que eles tentem dizer que cada dia está menos segura, enfim, uma sociedade que traz a nós mais vida em detrimento de morte, né? E é inegável essas conquistas, e querer apagar essas conquistas é um ato semelhante ao que eu disse agora há pouco, né? Subverter os fatos e a história às narrativas criadas por grupos que buscam alçar poder por meio de ideologias. Exato. Essa tergiversação que as pessoas têm em relação nessa quebra de ideia, que é tão importante para a questão do nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, porque a educação ela presta esse favor à sociedade. Ela busca fazer esse desenvolvimento do ser humano que pensa por conta própria e consiga quebrar ali os paradigmas que surgem pela sua própria existência, né, em determinado meio que ele se encontra. Professor, a última pergunta que eu quero fazer para o senhor é o seguinte: a gente está vivendo esse período, né, de pandemia, e a educação ela sofreu algumas alterações durante esse processo, né? A gente saiu do nosso habitat natural, que seria a sala de aula. Eu sei que o senhor tem também a questão da modalidade EAD, já estava um pouco mais acostumado, mas é claro que não era a modalidade EAD, ela não atinge a todos, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho sobre a questão estrutural educacional, principalmente também onde o senhor leciona, que é a rede estadual, certo? De ensino, né? Então, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso. Professor, qual que para o senhor fica, né, de aprendizado? O que nós aprendemos com a pandemia? Nós, professores, o que nós aprendemos tanto para o bem quanto para o mal? O que o senhor acha sobre a pandemia e o futuro que a educação vai agora seguir no período pós-pandêmico? A gente espera que chegue logo, né, professor? Sim, eu também estou torcendo muito, meu caro. Bem, eu penso que existem, sim, sem dúvida, inúmeros aprendizados. O primeiro deles, fazendo jus a uma poesia do poeta inglês John Donne, é que nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo, né? Somos todos partes de um promontório, ou seja, somos seres sociais. Logo, para existirmos, para termos sanidade, precisamos do outro. O outro que nos avalie, o outro que nos critique, o outro que nos incentive, o outro que nos ame. E a pandemia, na medida que ela gerou esse afastamento, né, desse contato com os outros, ela gera uma série de dificuldades sociais e até mesmo neuroses, né? Na medida em que nós perdemos, digamos, esse elemento de sanidade, né, que é a relação com os outros, né, que faz com que nós adquiramos certo equilíbrio, né? Então, nós precisamos reconquistar, né? Isso se dará por meio desse contato, né, que voltaremos a ter com o outro, né? Um outro aspecto que eu penso que essa epidemia apontou é que, na medida em que nós estamos isolados, nós nos tornamos presas fáceis de grupos, não é, que buscam poder, na medida em que, estando sós, nós não temos o contraditório, nós não temos o outro que pensa diferente da gente, enfim. E na medida em que o nosso meio de contato com o mundo são as mídias sociais, e as mídias sociais refletem pessoas iguais a nós tendemos a nos tornar mais fundamentalistas, ou seja, mais fechados com as ideias e concepções que nós temos a respeito da realidade do mundo, né? Que até então nós não teríamos se estivéssemos num ambiente mais plural, que é a sociedade que está ao nosso redor. Então, nesse sentido, a pandemia ela trouxe essa faceta negativa, né? Que é, digamos, o fechamento do indivíduo às suas ideias, grupos, e isso fez com que, de modo geral, muitas pessoas se tornassem, digamos, menos propensas a aceitar o outro, a diferença.
E isso nós teremos que vencer, né? Novamente, por meio desse contato com os outros. E, por fim, o que a pandemia também nos ensinou é que a escola, de modo geral, ela está falhando em fornecer elementos para os indivíduos entenderem o que é ciência, no que se fundamenta a ciência e o que é atitude científica. Isto porque a pandemia mostrou que muitas pessoas não têm uma atitude científica perante ao que veem e ouvem, confundem ciência com pseudociência e muitas vezes superstição com ciência, né? E acabam sendo levados a tomar decisões que, inclusive, podem gerar risco de vida, não só a si mesmo, mas aos outros, né? Então, isso, de certa forma, é um sinal de alerta de que a escola ela não está alfabetizando cientificamente os indivíduos para que esses indivíduos adotem uma atitude científica. Muitos discursos que nós vemos em redes sociais são pré-científicos e até medievais. Se fossem levados a cabo, faria com que nós retrocedêssemos a centenas de anos atrás. Enfim, seríamos movidos a superstições. Então, eu penso que a escola ela tem um desafio, que é revisar as suas práticas escolares, os seus currículos, né? E, ao invés de ensinar somente as conquistas científicas, ela ensinar o método científico e como ele está presente no nosso cotidiano. Nós consideramos que, costumeiramente, o cientista é aquele que está lá no laboratório, analisando a aplicação desse ou aquele medicamento nos grupos controles experimentais. Enfim, não. A ciência ela está a todo momento quando nós temos que resolver um problema e temos que criar uma hipótese para descobrir qual a causa do problema para tentar resolvê-lo, né? E a escola, de modo geral, ela não consegue fazer isso. Ela não consegue fazer com que o indivíduo perceba que a atitude científica é importante para ele no seu cotidiano e que está presente no seu cotidiano. Então, o nosso grande desafio será o de reformularmos nosso currículo, né, para que isso possa vir paulatinamente ocorrer e, com isso, o fanatismo, o obscurantismo, representado por certos grupos e pessoas, não tenham tanta força quanto demonstraram ter nesse período de pandemia. Excelente, professor. Excelente reflexão. Também concordo com o senhor que a gente tem que propor a praxe, né? Fazer essa união dessa teoria com a prática. Eu acho que aquilo que mais falta na questão da educação como um todo, nessa organização de currículos, é exatamente isso. A gente busca muito a teoria sem mostrar aonde que ela é aplicada. Então, a gente tem que propor exatamente essa reflexão sobre como o educando, aquilo que ele aprende na escola, ou aquilo que serve para ele na sociedade, né? Não deixar uma coisa muito ao mundo das ideias, não. Vamos colocar na prática, né? Professor, foi um grande prazer tê-lo aqui junto com a gente. Espero que o pessoal veja, como eu falei, o intuito é propor uma reflexão aqui para minha comunidade, né, para Piranguinho. Chegando a mais pessoas aí em Batatais, onde o senhor está, lógico que a gente vai ficar também muito feliz. Tá certo? Agradeço o senhor, muitíssimo obrigado, e deixo para o senhor as considerações finais, caso o senhor queira fazer. Bem, eu que agradeço, desejo a todos de Piranguinho aí que possam estar tomando as vacinas, que em breve possam estar juntos com os seus, se reunindo socialmente, enfim. E o meu desejo, e digamos a minha despedida, é de que nós possamos, né, nos municiar da interrogação como atitude para a nossa vida, em detrimento do ponto final. O ponto final, ele impede a nós de irmos além do que nós somos, temos, conquistamos ou descobrimos, né? E a atitude científica, assim como a filosófica, ela é de interrogação ou um ponto e vírgula. Ela pode até parar nesse ou naquele tema, mas logo depois ela segue em frente, trazendo novos elementos. Então, e nós possamos adotar vários pontos e vírgulas, né, em nossa vida, de modo a sempre continuar aprendendo, conhecendo coisas novas e, por outro lado,
transformando a nós mesmos, né? De modo a nos aprimorarmos. Então, esse é o meu desejo. Muita força aí para vocês. Agradeço o convite e parabenizo você pela iniciativa, viu, Natanael? Muito obrigado, E professor. consigamos criar novos espaços culturais e científicos, filosóficos, tais como esse que você está realizando nesse momento. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelas palavras. E, pessoal, fiquem aí, então, acompanhem a entrevista com o nosso querido professor Edson, que é professor e doutor em educação, professor de filosofia e de educação física. Muito obrigado, professor, e até mais, pessoal. Até mais.